Laís, você vai falar sobre a ração humana. A gente já esteve falando sobre esse assunto, Já. mas o que aconteceu? As pessoas querem uma fórmula pronta, padrão. Ah, tá lá, eu quero a ração humana pra mim. Mas cada um tem que elaborar a sua, não é? É por aí. Então, como é que a gente faz isso? A busca pela fórmula mágica, né? Não tá escrito lá ração humana, pronto, ração humana é minha. A questão ração já é uma coisa muito forte, né? Ração quer dizer que é completo. Nós temos uma pessoa aqui que é especialista em alimentação animal, se coloca a ração como alimento completo para o animal. E não precisa de mais nada. Exatamente, e a ração humana vem trazendo essa ideia, né? Mas ela é completa para quem? Né? Tem muitas pessoas que têm alergia aos compostos de algumas das rações. Tem algumas outras pessoas que também não vão conseguir absorver isso tudo. Tem algumas pessoas que aquela quantidade de fibras é excessiva, né? Então tem que ter muito cuidado com o que se vai colocar. Apareceu agora há pouco tempo rações com chás dentro, né? Então é muita coisa junto, né? A gente não consegue absorver toda essa informação, né? Assim como a gente não como ser pensante ou o nosso organismo? Nosso organismo, né? Porque assim, a ração humana é composta por uma quantidade grande de sementes, às vezes de frutas secas, às vezes oleaginosas, né? E tudo isso tem muita fibra, né? As fibras, lógico que ajudam a diminuir a absorção das gorduras, porque elas conseguem absorver essas substâncias. Mas será que a gente não absorver gorduras é bom? Tem muitas vitaminas que são absorvidas com a gordura, né? Essa quantidade de fibras também impede a absorção de certos minerais, como o cálcio, o zinco, o magnésio. Tá? Então, assim, colocar todos esses alimentos juntos, às vezes não é interessante. Tirando ainda as pessoas que podem ter alergias ou intolerâncias e ainda problemas intestinais, em que se tem falta de água no consumo da ração humana, em que se pode fazer problemas intestinais muito mais graves. A ração humana pode ser o primeiro passo para uma alimentação. Eu já vi uma reportagem, inclusive não me recordo em que revista, que a gente está caminhando para a alimentação de astronautas, onde a gente não utilizaria mais dos nossos riquíssimos, da nossa matéria-prima deliciosa dos alimentos, e sim de uma embalagem, uma pomada, qualquer coisa que substituísse a nossa alimentação tradicional. Eu não colocaria dessa forma. Não colocaria porque, exatamente como eu te falei, comendo a ração humana, nem sempre a gente vai estar se nutrindo completamente, né? Se a gente quisesse fazer uma alimentação em cápsula, tem muito paciente que me diz: ai, Laís, me dá tudo em cápsula que fica mais fácil, eu não erro. Né? É porque a oferta de alimentos é muito grande, mas a gente precisa aproveitar a riqueza que isso tem. Né? A questão é que a gente hoje recebe muita informação sobre nutrição e acaba ficando com medo de tudo. Né? E a ração humana é para quem, então? Então, a ração humana deve ser feita de acordo com a pessoa, né? Deve-se olhar para essa pessoa, verificar se ela realmente pode consumir todos esses nutrientes. Quem vai fazer isso? A nutricionista? Nutricionista que vai conseguir fazer uma avaliação nutricional dessa pessoa. Tá, então vou chegar lá: Laís, eu gosto de comer isso, não gosto daquilo, preciso emagrecer, ou então preciso, tenho dificuldade de intestino, e assim você vai elaborando de acordo com as Minha tireoide funciona bem, minha tireoide não funciona, meu intestino funciona, não funciona, já tem histórico na minha família de doença intestinal, não tem, minha pressão é alta, minha pressão é baixa, tem problema de diabetes na família, isso tudo a gente tem que levar em consideração. E a ração vai ser um complemento ou vai substituir realmente a alimentação? Um complemento. A substituição, o grande erro que eu vejo no consumo da ração humana é a substituição de refeição. Então, porque a pessoa está achando que está comendo aquilo ali, pronto, está bem alimentado. Substituir um café da manhã ou um jantar por um copo de leite com ração humana, eu acho... Almoço nem pensar, então. Não, almoço eu nem cogito ainda. Porque você está perdendo a oportunidade de consumir alimentos frescos, né? Alimentos com as vitaminas e minerais da melhor forma para você absorver. E você está juntando ali muita coisa e às vezes não está absorvendo aquilo tudo ali que é bom, né? Se a gente olhar, eles isoladamente são ótimos.
Talvez muita informação seja até pior, né, Laís? Porque a gente lê tanto, acaba lendo, e essas revistas voltadas à saúde, a emagrecimento, porque a farinha não sei do que faz bem para isso, a castanha não sei do que ajuda para isso. Aí você pensa, poxa, se isso faz bem para isso, isso faz bem para isso, quero isso, com isso, com isso, pronto, tá feita a minha ração. O problema é que o nosso corpo às vezes não assimila isso tudo ao mesmo tempo. Né? Essa informação é super interessante porque é a questão que a nutrição está crescendo em termos de pesquisa. Então é bacana. É ótimo, só que a gente tem que saber utilizar isso daí. Né? Como se tudo aparece numa oferta muito grande, todo mundo diz, quero isso pra mim, quero isso pra mim, quero isso. Junta tudo dentro do pote e come. Não é bem assim, porque o nosso organismo absorve, o nosso intestino, né, ele tem uma quantidade de metros grande, né? Se a gente abrisse todo o nosso intestino, daria o tamanho de uma quadra de tênis. E cada pedacinho dele é responsável pela absorção de uma coisa. Tá? E em alguns lugares, 2 nutrientes são absorvidos no mesmo. Então, quando a gente consome esses 2 nutrientes juntos, eles não conseguem ser absorvidos. Tá? Então, a gente tem que ter cuidado. Mas isso acontece frequentemente na nossa alimentação, não? Exato. Por isso que é importante a gente verificar como que a gente está comendo. Né? Ter uma atenção de, será que isso aqui é legal comer com isso aqui? E tem gente que pensa que a ração humana emagrece. Muitas vezes ela ajuda a fazer o organismo funcionar direitinho e muitas vezes engorda também, não engorda, Laís? Claro, porque ali a gente tem uma quantidade de sementes, de oleaginosas, com uma quantidade de gordura grande, com uma quantidade de calórica grande, às vezes a colocação do cacau, a colocação da soja dentro dessa ração aumenta aí a quantidade calórica dela e a pessoa às vezes com o café da manhã tradicional que ela consumia uma quantidade de energia até menor. Eu tô falando tudo isso por quê? Porque isso tudo me fez recordar a entrevista que a nutricionista faz, não é? A primeira consulta, você nem sai de lá com a sua dieta. Você simplesmente responde, vai ficando cada vez mais nervosa, porque, ai meu Deus, como eu como, eu acho que eu como demais, já saio de lá desesperada. Mas é uma fórmula, não é uma fórmula, mas é uma forma que essa profissional tem de estar buscando o que é melhor para cada pessoa. A primeira consulta que a gente tem com o paciente dura em torno de uma hora e pouquinho, para a gente realmente verificar todos esses itens aí que a gente é uma forma que ela tem de como pensar também sobre a sua própria alimentação, né? Porque a gente nunca para pensar exatamente o que acontece com a gente. Exato, às vezes a gente relatando para a nutricionista o que a gente come, diz, nossa, como eu tô comendo. Ai, meu Deus, né? Né? Nossa, mas eu também como isso, mas eu também isso, como. Tá certo. Então... Bom, final do ano, essa época, assim, é mesmo uma boa época pra gente pensar nisso, assim? Com certeza. Pensando nesses jantares todos de fim de ano, de Natal, já tem um monte de oleaginosas ali naquela janta. Então, eu acho interessante nessas ceias aí que a gente tem de Natal, servir de ração humana? Não. Vamos aproveitar os alimentos dessas datas que são interessantes, né? A grande maioria das pessoas só comem as oleaginosas, castanhas, nozes, amêndoas. Só no final do ano. Somente no final do ano. É interessante a gente começar a consumir nesse final do ano e continuar pro ano seguinte. Comer umas 3 castanhas por dia, não? 2 castanhas do Pará, 2 nozes, dá pra gente colocar uma quantidade maior desse alimento. Todo mundo tem um pouquinho de medo desse alimento porque ele tem uma quantidade de gordura grande, a caloria dele aumenta por isso, mas é uma gordura interessante. Tá certo. O que é interessante, tu me perguntou ali da ração humana que eu não cheguei a responder, por que algumas pessoas emagrecem? É exatamente porque essas fibras no intestino conseguem absorver muita coisa. Tá, então ela faz o intestino funcionar. Só o intestino funcionando, muita gente já consegue perder peso. Olha que beleza. Bom, mas é importante a gente estar falando tudo isso porque o legal dessa história toda não é você simplesmente achar que entende de tudo, porque você leu de tudo, você procurou, buscou informações. O interessante é você, claro, dar essa oportunidade para um profissional fazer isso para você, né, Laís? Eu acho que é muito mais garantido, muito mais saudável, não é? A gente está aí para isso. Você tem um site que a gente pode divulgar aqui, não tem? Tenho. Meu site é www.laislauda.com.br